Internautas do Jornal do Médio Vale TV, nós voltamos ao vivo com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Timbó. Temos a satisfação de receber também nessa tarde o candidato Douglas Emanuel Marchetti, ele que é da União Brasil e está concorrendo a prefeito de Timbó por uma coligação de vários partidos que o apoiam. O candidato Douglas Marchetti estará nos respondendo perguntas que nós fizemos já um questionário padrão para os candidatos que serão entrevistados. Na primeira hora tivemos hoje entrevistado o candidato Flávio Germano Bussi, do PL, e agora teremos então Douglas Marchetti. E amanhã teremos também a entrevista com o candidato Guilherme Voit Tutti. Em primeiro lugar, queremos cumprimentar Douglas Marchetti, obrigado pela sua presença aqui. E queremos que você deseje uma boa tarde para todos os leitores e daqui a pouco já começamos a entrevista. Boa tarde, Evandro, boa tarde, Lara, boa tarde, Vili, boa tarde a toda a equipe do Jornal do Médio Vale. Para mim é sempre uma satisfação enorme estar aqui no JV, um jornal que presta sempre uma excelente informação à nossa comunidade, de forma bastante imparcial, dando espaço a todos, que é o mais importante, informando com responsabilidade. E desejar uma boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham neste momento, essa entrevista. Queremos agradecer também à jornalista Lara Ferreira e ao Vili Marklitsky, que está aí na operação técnica, que estão nos dando suporte nos bastidores dessa entrevista. E também cumprimentando o assessor do candidato Douglas Marchetti, o Marcos Nascimento, jornalista também, amigo de longa data e profissional de imprensa. Bom, gente, então vamos começar a entrevista com o candidato Douglas, que vai nos contar um pouquinho a sua história pessoal, a sua apresentação, quem é Douglas Marchetti, e depois passamos então às perguntas em geral. Bom, Evandro, e para quem nos acompanha, o Douglas nasceu no Hospital Dom Bosco, em Rio dos Cedros, mas sempre residiu em Timbó. Douglas é timboense. Sempre morei no bairro São Roque, de família humilde, tive uma infância muito simples, mas de muita disciplina, sempre muito disciplinado pela minha mãe Elizabeth, pelo meu pai Odoni, pelos meus avós, que sempre me ensinaram muito. Eu cresci ali naquela comunidade, sempre estudei em escolas públicas, depois meu primeiro emprego ainda na juventude, adolescência para a juventude, eu precisava ajudar no sustento de casa, auxiliar a minha família. Então iniciei o meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego como servente de pedreiro, ajudando meu avô, que era pedreiro, saindo muito cedo de casa, enfrentando os desafios do dia a dia do trabalho. Então lembro perfeitamente, nos tempos de inverno, muito frio, indo praticamente ao amanhecer, cedinho, bicicleta para o trabalho, enfrentando os obstáculos, e isso me ensinou demais, isso me ensinou a vida, me ensinou a enfrentar aprendizado. Depois trabalhei no setor e acabei iniciando um empreendimento muito cedo, ao longo dos meus 23 anos aproximadamente, iniciei meu primeiro empreendimento na garagem de casa, um empreendimento pequeno, com a ajuda da minha família, e hoje, graças a Deus, tenho uma empresa no Bairro das Nações, uma empresa sólida, uma empresa que gera emprego, gera renda, arrecadação para o município de Timbó, que também me ensinou a ter essa experiência no setor privado, que junto com a experiência da vida pública me condicionam a estar aqui. Sou casado com Josiane há 21 anos, ela que me dá todo o apoio, todo o suporte necessário para que eu me dedique à causa pública, para que eu me dedique ao serviço público, de auxiliar as pessoas que tanto precisam do poder público. Em 2008, fui convidado a ser candidato a vereador pela primeira vez. Eu acredito que o convite surgiu em detrimento das ações sociais, do envolvimento com as causas sociais. Surgiu então esse convite para participar como vereador de uma eleição em 2008. Eu não me via nessa condição naquele momento, Evandro. Nunca imaginava que eu poderia fazer parte diretamente de um processo eleitoral, do processo político, porque eu era aquela pessoa
bastante discreta, que procurava ajudar a quem eu podia ajudar, né, podia contribuir na sociedade, mas sem muito alarde, né, para que a gente fizesse as coisas de forma bastante discreta. Mas aí surgiu o convite, acabei aceitando. Fui candidato pela primeira vez, não me elegi, mas fiquei terceiro suplente, e aí nasceu essa vontade, esse desejo de ajudar ainda mais, porque eu aprendi e vi ali que através da política eu poderia contribuir ainda mais, né, com a sociedade, contribuir ainda mais com a minha cidade de Timbó. E aí surgiu então a minha candidatura de 2012, onde eu me elegi primeira vez vereador, né, com uma votação expressiva, foram 848 votos. Em 2016 me reelegi novamente, tinha a possibilidade de eu ser naquela ocasião já candidato a prefeito, sucedendo o ex-prefeito Laércio. Depois, por uma decisão partidária, acabei não sendo, fui candidato a vereador novamente, fiz 1.069 votos, né, uma votação expressiva também, o mais votado do partido naquela ocasião. Em 2020, tomei a decisão novamente de ser candidato pela terceira vez e me preparar, né, por uma possível candidatura à majoritária que acontece hoje em 2024. E naquela ocasião, em 2020, a comunidade novamente me condicionou ao cargo através de uma votação expressiva também de 921 votos. Então tive a oportunidade de permanecer 3 mandatos no Legislativo, né, construindo a minha história política no município de Timbó e dando a minha contribuição naquilo que estava ao meu alcance, naquilo que esteve ao meu alcance no decorrer desses meus 3 mandatos. Tenho a certeza que contribuí e ajudei muito, né, a cidade de Timbó a se desenvolver e tirar os bons projetos do papel para dar esse salto de desenvolvimento que aconteceu nos últimos anos. Baseado nessa sua apresentação, Douglas, e a sua participação política, a gente gostaria de saber assim, o que motivou você a querer disputar o cargo de prefeito de Timbó, o que lhe motiva a ser prefeito de Timbó? Bom, a partir do momento que eu fui convidado a participar do processo político e tive a oportunidade de me eleger, ainda como suplente, lá na eleição de 2008, eu já senti, assumindo por 90 dias a Câmara de Vereadores, eu já senti que, através da política, eu poderia contribuir ainda mais para mudar a vida das pessoas. E aí, como vereador titular, ao longo dos meus mandatos, eu percebi ainda mais de que a política, sim, ela muda para melhor, também por algumas vezes para pior, dependendo das ações de governo, mas ali é a oportunidade de você auxiliar, ajudar, contribuir, melhorar, dar oportunidades a todas as famílias, para poder proporcionar uma melhor qualidade de vida. E aí, claro que como vereador, nós temos limitações, porque o meu papel principal é legislar e fiscalizar. Por inúmeras vezes eu propus certas mudanças, eu propus certos projetos para que nós pudéssemos melhorar setores da administração pública. Mas aí nós temos que entender que o prefeito ele tem as suas prioridades. Ele forma seu plano de governo, ele cria o seu plano de governo e ele vai executar da maneira que ele pensou a cidade. E aí, por vezes, inclusive, as nossas sugestões, elas não são atendidas. Então, nasceu, a partir desse contexto, a ideia e a vontade de ser candidato a prefeito. Mas, acima de tudo, não por uma vontade própria apenas. Não por um desejo pessoal, um projeto de poder, né, um projeto por uma condição de vida melhor, por fazer da política uma profissão, porque eu não entendo a política dessa maneira. Pode até as pessoas acharem que é demagogia, mas não é. Eu não entendo política desse jeito. Eu vejo a política como um ato de servir o próximo. Então, a partir desse contexto, a partir do trabalho enquanto vereador, as pessoas me cobravam isso. Douglas, você precisa ser candidato a prefeito, se coloca à disposição, nós queremos votar em ti não mais para vereador, nós queremos votar em ti para candidato como prefeito, nós queremos que você seja o prefeito da nossa cidade. Você tem boas ideias, você tem boas intenções, você tem uma força de trabalho muito grande, você tem experiência no setor privado, na área pública, você é gente como a gente, você veio de família humilde, você entende as necessidades das pessoas, você não tem plano de saúde, enfrenta a fila do SUS, estudou em escola pública, sabe quais são as reais necessidades das famílias, que acorda de madrugada para ir para o trabalho, enfrenta os desafios diários, você passou por tudo isso e passa por isso diariamente. Então se coloque na condição de candidato, porque nós queremos votar em você. E a partir, então, desse clamor das pessoas,
e, claro, da vontade de ajudar ainda mais, desse espírito de poder fazer mais pela comunidade e pelo principal propósito que a política tem, que eu penso dessa forma, que é o propósito de servir. Se o político, se o gestor, ele não tem isso dentro dele, essa sensibilidade, essa empatia, Evandro, de olhar para o seu próximo e saber quais são as necessidades deles e aonde o poder público pode atuar para poder ajudar, para poder contribuir, para fazer uma cidade melhor para todos, se ele não tem essa sensibilidade, essa empatia, então ele não serve para ser político, não serve para estar no processo eleitoral. Então, a partir desse momento, desse contexto, dessa visão de política, de servir o próximo, que eu me coloquei na condição, então, de candidato a prefeito, para ser uma oportunidade de renovação, de esperança, de mudança para a cidade de Timbó. Candidato Douglas, a gente gostaria que você fizesse uma análise, uma avaliação do atual momento de Timbó. Como você enxerga Timbó nesse momento? E também a própria administração municipal, que você se propõe a fazer essa alternância de poder. Então eu queria que você fizesse uma análise de como está a administração de Timbó e o município em si. Eu percebo a cidade de Timbó com obras, com ações que estão acontecendo, mas eu percebo que há uns 2 anos, 3, que a gente vem percebendo isso, diretamente envolvido no processo político, a gente percebe uma zona de conforto, um comodismo por parte da administração pública. E aí nós acompanhamos os diversos setores e a gente vê que existem deficiências, existem problemas que vêm aumentando ao longo desses anos, no passar do tempo. Haja vista hoje o cuidado com a cidade. Você não vê mais a cidade bem cuidada como ela merece. A gente vê nossas ciclovias hoje com descaso, falta manutenção, a gente vê uma sinalização precária no nosso município, a gente vê hoje os nossos espaços públicos que precisam ser melhor cuidados, os canteiros pintados, os espaços públicos organizados, as ruas com a devida manutenção, roçadinho, arrumadinho, a cidade florida. A gente precisa que a nossa cidade, que é a pérola do vale, seja tratada como uma pérola. E a gente não vê isso acontecendo. Na saúde, a gente está percebendo um aumento das filas de espera. Nós estamos percebendo hoje uma situação delicada no próprio pronto-socorro do Hospital Oasi. Então nós temos hoje problemas com relação ao planejamento da cidade. Nós precisamos destravar isso. A cidade, os empreendedores estão tendo inúmeras dificuldades com relação ao planejamento, ao desenvolvimento econômico, com relação a vários setores do turismo, por exemplo, que a gente precisa avançar. Nossa cidade tem um potencial gigante para o turismo. E nós não vimos ações reais e concretas acontecendo nesses últimos anos para poder avançar. É uma cidade pujante, uma cidade que se preparou para isso, tem uma vocação enorme para o turismo. A gente precisa avançar no turismo da nossa cidade com ações reais, concretas, com um projeto de curto, médio e longo prazo, projetando a cidade de Timbó para o turismo. A gente percebe hoje também problemas na mobilidade urbana. Nós precisamos avançar. Eu tenho uma preocupação, não só enquanto candidato, enquanto agente político, mas também como cidadão timboense. O que vai ser a cidade de Timbó do futuro? Como que ela vai ser? Nós estamos com um problema hoje no tráfego, problemas de vaga de estacionamento, nós temos problemas hoje com as calçadas, acessibilidade. Não dá para falar em inclusão sem a gente pensar em acessibilidade, oportunidade e condição para todos. Então hoje nós temos problemas com a migração, problema no sentido de preparar a cidade para eles. A cidade de Timbó está de portas abertas, dando oportunidade para todos, mas a gente precisa prevê-la no futuro. Nós precisamos preparar a cidade para recebê-los e dar uma condição para que a gente se desenvolva, para que a gente evolua, para que a gente cresça, dando oportunidade para todos, sem termos problemas lá no futuro. Então, hoje nós temos vários aspectos que precisam ser trabalhados, e isso a gente desenvolveu, inclusive, para apresentar como proposta para a nossa comunidade. Essa é a avaliação do momento atual da cidade de Timbó e da administração. Vereador Douglas e candidato, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua coligação, os partidos aliados, como chegou a essa coligação, e também sobre sua candidata a vice-prefeita, a vereadora Gilmara, que é a sua companheira de chapa. A gente sabe que a companheira de chapa, o companheiro de chapa, ele é importante porque, em eventualidades, ele pode ter que assumir o poder, numa eventualidade de doença, de falta, de viagem em si,
o vice é muito importante. Nós vimos muitos casos em que o vice teve que assumir o poder. Então, eu queria que você fizesse uma avaliação da sua coligação, os partidos que compõem e também a candidata a vice. Bom, Evandro, a gente criou essa coligação, conquistamos essa coligação, conversando com cada partido, que nos proporcionaram essa oportunidade, né, de formar esse grande time, que é a União Brasil, através do deputado Fábio, que me deu total autonomia para trabalhar o partido, trabalhar nossas bandeiras, trabalhar aquilo que a gente defende, os nossos valores, que eu tenho os meus valores que não abro mão, valores morais, éticos, familiares, cristãos, são valores inegociáveis, que o União Brasil me deu total condições de trabalhar o projeto local dentro daquilo que a gente planeja, dentro daquilo que a gente projeta, dentro daquilo que a gente pensa, assim como o PSD também nos proporcionou isso, através do deputado Napoleão Bernardes, aqui da cidade de Blumenau, através do prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que nos deram totais condições e autonomia também para trabalhar, e assim como Podemos, através da deputada Paulinha, que disse: Douglas, eu acredito em você, eu acredito no teu projeto, e você tem total autonomia também para condicionar o Podemos dentro dessa coligação. Então, nós não fizemos nenhuma negociação, ninguém sentou na mesa para negociar cargo. Olha, nós vamos ter esse partido tal aqui, Y, X coligado, mas a gente precisa direcionar aqui, acertar aqui uma secretaria, duas, ou acertar cargos, vão ter tantos cargos comissionados. Não, a gente não fez isso. Nós não temos rabo preso com ninguém. É uma eleição e será um governo limpo, um governo sem amarras, um governo sem dever nada para ninguém. Nós vamos estar devendo para o povo, para você, para a comunidade. Nós vamos governar com a comunidade. Nós vamos descer o segundo andar da prefeitura, junto com a comunidade, para fazer um governo melhor, diferente para todos, resolvendo os problemas pontuais que nós temos. Nós criamos essa coligação desse jeito. Então nós não temos rabo preso com ninguém, não tem amarras com ninguém. E dessa mesma forma, nós construímos essa relação com a Gilmara. A Gilmara, ela conquistou o seu espaço, não foi por imposição. Ela lutou, trabalhou 4 anos na Secretaria de Saúde, foi candidata a vereadora, não se elegeu, trabalhou 4 anos na Secretaria de Saúde, conhece a Secretaria de Saúde na palma da sua mão, depois foi eleita vereadora, e a vereadora mais votada, não a vereadora, entre todos, a vereadora mais votada da cidade de Timbó, historicamente, primeira mulher mais votada da história de Timbó, e hoje temos a oportunidade de eleger a primeira mulher vice-prefeita também da cidade de Timbó e fazer história mais uma vez. E nós construímos isso no mesmo propósito, sem negociar nada. Simplesmente a gente se identificando no trabalho, nos projetos, nas ideias, nos ideais, nos valores e naquilo que é o principal, que é o objetivo também de servir o próximo. A Gilmara tem um coração gigante, que o que ela quer é o bem da comunidade, o que ela quer é que o serviço público seja de qualidade para poder atender a todos, para ter uma cidade maravilhosa, uma cidade pujante, uma cidade com uma ampla qualidade de vida, e tem totais condições de estar ao meu lado, sem dúvida alguma, porque ela conquistou esse espaço trabalhando muito na Câmara de Vereadores, na Secretaria de Saúde, e tem hoje total conhecimento também da gestão pública. Então ela vai com certeza contribuir muito, principalmente com esse olhar feminino e a sensibilidade feminina, que ela é fundamental. Hoje a gente precisa proporcionar isso às nossas mulheres. E não basta a gente só apenas ter discurso, não basta apenas nós falarmos. A gente precisa promover ações reais e concretas, trazendo a mulher para participar do processo. E a Gilmara conquistou isso e a gente abriu as portas para trabalharmos juntos. Então já vem 2 anos trabalhando esse projeto junto. A gente não foi buscando conquistar coligações em troca de favores. Nós fizemos essa coligação já há 2 anos, a gente já vem trabalhando isso. E assim nós construímos também com os nossos candidatos a vereadores. Foi da mesma maneira. Nós construímos com eles, levando o mesmo objetivo e propósito. Os 30 candidatos a vereadores que compõem a nossa coligação, que é a União Brasil, PSD, Podemos, vou repetir porque estão falando em verdades. A gente percebe que no processo político isso é comum, infelizmente. As
pessoas precisam prezar pela verdade, pela transparência. Vou repetir, União Brasil, PSD, Podemos. Nós construímos a relação com os nossos 30 candidatos a vereadores, justamente levando para eles essa proposta. A proposta de que nós estudamos para apresentar para a comunidade um amplo plano de governo em 23 áreas de atuação, com diversas ações para melhorar a vida das pessoas, e nós gostaríamos que vocês fizessem parte desse processo, desse projeto. Ninguém sentou para negociar cargo, ninguém sentou para oferecer valores, enfim. Nós trabalhamos com pessoas que realmente entendem o objetivo do serviço público e têm esse mesmo propósito de servir a comunidade. Esses são também os nossos 30 candidatos a vereadores, junto com a nossa vice-prefeita Gilmara, dentro dessa coligação. Bom, a próxima pergunta justamente é sobre Câmara de Vereadores. A nominata, né? Principalmente, eu queria que você falasse mais especificamente da nominata de candidatos a vereadores nos partidos aliados e também, aproveitando com a sua experiência como vereador, como presidente da Câmara, 3 mandatos, além disso uma vez suplente, como vai ser o comportamento como prefeito em relação à Câmara de Vereadores, sabendo que a gente sabe que são 3 candidatos competitivos que nós temos em Timbó e que provavelmente, dificilmente alguém vai eleger a maioria absoluta na Câmara de Vereadores. Então eu queria saber como está a nominata de vereadores e como será o seu comportamento em relação ao Legislativo. Certamente, Evandro, a composição da Câmara, muito possivelmente, deve ser dividida entre as 3 coligações. Talvez 1/3 para cada coligação, enfim. A gente percebe isso, né? É algo natural e saudável também, né, para o processo democrático. Agora, enquanto prefeito, vamos manter uma boa relação, sem dúvida alguma. Nós temos bons projetos para apresentar para a comunidade e depois do dia 6 de outubro não se tem mais a bandeira partidária, se tem a cidade de Timbó. O único objetivo, o único propósito é construir e desenvolver, dar um novo salto de desenvolvimento para a cidade de Timbó. E tenho certeza que terão lá vereadores com esse mesmo pensamento para nos ajudar a tirar do papel as nossas ações. E também a gente vive numa cidade que não tem uma extensão tão grande, né? Uma cidade ainda considerável de médio porte, e a gente conhece todo mundo, né? Então, quem está disputando a eleição, a gente tem contato com, ao longo desses 12 anos, nós fizemos muitas amizades, muitos contatos. Então, tem grandes amigos em outros partidos, pessoas que estão disputando o pleito, que a gente tem uma relação muito boa, excelente, a gente se conhece. Não vou ter nenhum problema com relação a isso, eu estou bem tranquilo. Tenho certeza que no dia seguinte da eleição nós estamos sentados para construir o futuro de Timbó. Bom, agora eu queria saber, candidato Douglas, em relação aos governos do Estado e Federal. Como está o seu relacionamento, como será o seu relacionamento com o governo do Estado e também com o governo federal? Porque a gente sabe que os governos municipais, eles têm sempre as parcerias, emendas, enfim, sempre os convênios, e muito recurso federal vem para complementar os projetos do município. Durante esses 12 anos, posso afirmar de que conheço Brasília na palma da mão. Tenho acesso e trânsito livre hoje no Congresso Nacional, no Senado Federal, nos ministérios. Conheço muita gente que está lá hoje trabalhando, né, em Brasília. Conheço a maioria dos parlamentares. Há alguns meses, agora fui a Brasília, conversei com inúmeros parlamentares, inclusive que não são do meu partido, dizendo da minha candidatura a prefeito e já, inclusive, ampliando um relacionamento futuro, né, com a probabilidade de governar a cidade de Timbó, e todos se colocaram à disposição, porque naturalmente também quero o bem da cidade aqui e da região, uma cidade importante para a região do Médio Vale. Então não tenho problema nenhum em trabalhar de forma muito republicana, ampliando o diálogo, tanto com o governo federal como com o governo estadual. Onde em Florianópolis a gente também tem contato com a maioria dos parlamentares que estão hoje na Assembleia Legislativa. Frequentei e ainda frequento, a gente deu uma pausa agora na eleição, mas frequento
praticamente 2 vezes por mês os corredores da Assembleia Legislativa em busca de recursos, de demandas para solucionar problemas, com contatos e com inúmeros parlamentares de diversos partidos políticos. Eu acho que essa relação a gente precisa ter. E, além disso, nós precisamos criar um bom setor de captação de recursos para o município de Timbó. O governo federal disponibilizou, através de um programa PAC Seleções, quase 2 bilhões de reais para Santa Catarina em recursos. Recursos para a saúde, recursos para a educação, recursos para a mobilidade urbana, infraestrutura, saneamento básico. E desses quase 2 bilhões, até então o município não recebeu 1 centavo. 1 centavo não veio para a cidade de Timbó. Rio dos Cedros conquistou, Indaial conquistou, outras cidades conquistaram. Isso passa por um bom setor de captação de recursos, pela apresentação de bons projetos também. Você precisa ter um bom projeto, um bom setor de captação de recursos, que enxerga o programa, insere lá o projeto, entrega no gabinete do prefeito, e o prefeito, dependendo do projeto, é um projeto amplo, sai da cadeira, vai a Brasília e busca o recurso. É dessa forma que a gente conquista o dinheiro que é nosso, que é meu, que é teu, que é de você que está nos ouvindo. É dinheiro nosso, que a gente arrecada, a gente trabalha, paga imposto, e bastante. O dinheiro vai para Brasília, a gente tem que buscar, é dinheiro de graça, é dinheiro nosso. Não dá só para fazer obra com dinheiro financiado e emprestado. Precisa buscar através de programas e ações do governo do Estado que tem dinheiro, que se disponibiliza dinheiro para vir para as boas ações que nós temos para apresentar para a comunidade, independente de partido. Partido A, B ou C, não importa, é dinheiro nosso, tem que ir lá buscar. Então nós vamos lá bater na porta e conquistar os bons projetos para o nosso município. Independente de governo, independente de partido, se o prefeito tem bons projetos e ele tem um bom setor de captação de recursos, que eu costumo dizer que é o coração da prefeitura, e a disponibilidade, a disposição de ir até lá, bater na porta, pedir o recurso, apresentar o projeto, explicar, pedir o recurso vem. E é dessa forma que nós vamos trabalhar. Dentro dos seus partidos aliados e também, como você falou, você tem amigos em outros partidos, você tem um bom trânsito aí no Congresso Nacional, na Assembleia, né? Até você já colocou, mas eu queria que você falasse com mais detalhes, porque esses partidos têm deputados federais, tem senador, tem deputados estaduais, enfim, tem uma base ampla ali no Congresso que tem as emendas impositivas, que já pode colocar o recurso direto, independente da vontade ou não do governo. Temos, Fábio disponibilizou agora quase 1 milhão de emenda para o nosso município. Então, indo lá, buscando, apresentando os projetos, né, da importância dos projetos, enfim, não se comprometeu em liberar esse recurso. Uma boa parte já veio, inclusive, para o município, para a saúde, para a cultura. Então, a gente sempre está em constante busca de recursos para ajudar a comunidade timboense. Inclusive, por falar nisso, nesses 12 anos de mandato, eu consegui mais de 10 milhões para o município de Timbó, né, para várias ações, infraestrutura, saúde, educação, cultura, enfim, foram inúmeras ações e projetos que a gente foi lá buscar, mesmo sem ter diária, mesmo pagando do nosso próprio subsídio, pagando as nossas despesas, mas não me furtei de ir lá em Brasília, buscar recursos, ajudar a cidade de Timbó, porque esse era meu papel, esse é meu dever. Então, dessa mesma forma, nós temos no União Brasil o deputado Fábio, temos aqui na Assembleia Legislativa o deputado Marcos, o deputado, a deputada Paulinha, deputado Napoleão Bernardes, deputado Sérgio Guimarães, deputado Jair Mioto, nós temos outros, Sérgio Mota também, temos outros deputados que nós temos relação, o deputado Maurício Kudilar, que temos um bom trânsito, a Gilmara tem um trânsito livre no seu gabinete, constantemente quando vamos lá, estamos no gabinete dele, ele ajudou, contribuiu, inclusive mandou uma emenda para a saúde, agora recentemente também, de 250 mil, o deputado Marcos também mandou 250 mil para a saúde de Timbó. Então nós temos hoje inúmeros deputados, contatos, isso não tem nenhuma dúvida e nenhum problema para que a gente possa fazer um bom trabalho e ter a contribuição também do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa do nosso governo. Bom, candidato Douglas, a gente sabe que você já tem um programa de governo, me entregou, inclusive, na semana passada, agora você trouxe também mais um exemplar aqui. Enfim, vamos falar um pouquinho das propostas de administração. Vamos começar pela educação. A gente sabe que a educação é uma área sensível, né? Todo mundo que é pai e mãe se preocupa com os filhos. Então, eu queria saber as propostas que você tem para a educação, desde a primeira infância até
ensino médio ou, quem sabe, até superior. E também a questão do esporte, da cultura, do lazer, do próprio turismo, que estão quase associadas aí a essa área da juventude. Né? Bom, primeiro quero ressaltar, sim, e dizer de que nós fizemos um amplo plano de governo, são 23 áreas de atuação, são inúmeras ações, propostas, que nós tentamos colocar de forma resumida dentro dessa revista aqui. Nós fizemos esse material com todo cuidado, com todo carinho, para apresentar para a nossa comunidade. Aqui nós temos também a relação dos nossos 30 candidatos a vereadores. Nós temos aqui no verso aqui um QR Code, onde você pode, através da câmera do celular, direcionar aqui, você vai ter acesso na íntegra do nosso plano de governo, que é bastante amplo e intenso. Não dá para colocar tudo aqui, poderia ficar uma revista bastante grande. Então a gente tem aqui o QR Code, você pode acessar. E nós tivemos todo o cuidado também de plastificar bonitinho, para que você possa receber na sua casa, né, e tomar conhecimento e verificar aqui todas as nossas ações. Então ela está plastificada bonitinho, aqui tem uma colinha aqui, ó. Você tira ela do plástico, direitinho, e você vai ter acesso aqui, ó. Tudo aqui, tem uma carta minha e da Gilmara, onde a gente expressa o nosso sentimento. Você tem aqui as ações, né, todas as ações, cada uma, enfim. Você vai receber a partir de hoje na sua casa e vai poder tomar conhecimento e acompanhar, né, todas as ações do nosso governo. Tem um exército, então, para entregar isso aí, né? Bastante. E, por falar em educação, vamos lá. No setor educacional hoje, um principal ponto que queremos destacar é o aumento de vagas em creche, proporcionando, inclusive, vagas em tempo integral. O governo zerou as filas de creche, diminuindo o horário, diminuindo para 4 horas apenas. Existem alguns casos específicos que conseguem um maior tempo, mas nós queremos ampliar isso. O pai e a mãe, de forma comprovada, estão trabalhando. O filho vai ter oportunidade de ficar na creche, de forma segura, no ambiente educacional, direitinho, poder trabalhar tranquilo, sendo que o filho está em segurança. Não é justo que as nossas famílias tenham que deixar o filho, muitas vezes, com quem nem conhece. Isso não tem segurança alguma. Além de pagar, né, tem um custo mais alto, não tem a segurança necessária. No mundo que a gente vive, exceto que seja com um familiar, qual a segurança que essa família vai ter de deixar o seu filho com alguém? Então ela vai ficar na creche, direitinho, ambiente educacional, a gente vai cuidar do seu filho, para você poder trabalhar, para você poder sonhar, para você ter o seu planejamento familiar, para você dar continuidade aos seus sonhos, de trocar de carro, de ter sua casa própria, né, de ter um conforto melhor dentro da sua casa, e até mesmo para você planejar que elas estão sonhadas férias, às vezes de final de ano, né? Chega final do ano, quer ir para a praia, quer viajar, quer ver a família que está distante, você ter essa possibilidade com o aumento da sua renda familiar, trabalhando direitinho e deixando seu filho na creche. Isso nós vamos fazer. Precisa construir mais creches? Claro, a gente vai construir. Existem recursos do governo federal, acabei de falar, que liberou quase 2 bilhões de um programa do PAC Seleções. Tinha dinheiro lá para a construção de creche, inclusive. O município não buscou. Nós vamos buscar, vamos construir e vamos arrumar a casa, né, da maneira que precisa. Nós vamos ampliar também a oferta em escola, em tempo integral, que é fundamental, né? A gente precisa ampliar, não só ampliando vagas, a gente precisa acelerar, a gente vem engatinhando nisso, a gente precisa dar uma acelerada, né? Aumentando estruturas escolares, proporcionando mais vagas de escola em tempo integral, e não só as vagas, mas arrumar o horário também. Né? O tempo integral vai até as 15h30, tem pais que não conseguem deixar o filho numa escola em tempo integral até 15h30. Ele está trabalhando, ele sai do trabalho às 17h. Então ele precisa deixar que o seu filho fique até o final do expediente, né? Até às 17h. Daí ele pode ir lá buscar direitinho e deixa o filho na escola. Isso a gente vai oferecer também. Nós vamos criar um programa bastante legal, importante, para o futuro, que é o programa socioemocional. A gente acredita que nós precisamos trabalhar a cabeça, né, das nossas crianças, nossos adolescentes, dos nossos jovens, preparando eles para o futuro. Nós vivemos num mundo moderno, num mundo virtual, tecnológico, e a gente está se preocupando com o futuro. Né? A tendência do futuro é muito problema com relação às emoções, às frustrações, os sentimentos, saúde mental. Isso é a principal preocupação hoje da saúde pública do futuro. Então a gente precisa trabalhar isso. Hoje tem um aumento significativo do estresse, da síndrome do pânico, da síndrome de ansiedade, enfim, de tantas outras situações, depressão. Isso tudo vem em virtude do sentimento, das frustrações, das angústias,
Então nós vamos criar esse programa socioemocional na escola, que todas as crianças, desde a idade lá mais tenra idade até a idade mais avançada, a gente vai ter um acompanhamento psicológico, preparando o futuro da nossa cidade. Especialistas do mundo inteiro, Evandro, eles afirmam que os profissionais de sucesso do futuro serão aqueles que saberão lidar melhor com as suas emoções. Então a gente precisa trabalhar isso desde cedo na educação. Vamos preparar a Timbó do futuro, dessa maneira que a gente vai trabalhar. Então vai ser um programa bem legal e, claro, não só para nossas crianças, nós vamos ter acompanhamento também para os nossos profissionais da educação, que fazem um excelente trabalho. Nós temos diretores, professores, educadoras, que fazem um excelente trabalho na nossa cidade. Agora precisa de uma mudança na gestão da educação, precisa. Isso nós vamos promover. Nós vamos dar um novo ar, uma nova dinâmica, um novo momento e uma gestão principalmente humanizada. É isso que a gente quer. Nossos profissionais da educação precisam ser tratados de forma humana, com empatia, estendendo a mão, dando amparo, para que eles possam se doar, como fazem diariamente, dentro das salas de aula. Nós vamos promover essa mudança e dar uma nova esperança para a educação do nosso município de Timbó. Hoje nós temos bons índices, mas é justamente por isso, porque os nossos professores, educadores, todos se doam diariamente, incansavelmente, para proporcionar uma educação de qualidade. Na questão da cultura, nós vamos avançar, né, todos os incentivos que nós temos hoje, nós precisamos ampliar, dar continuidade. Nós temos uma cidade muito cultural, ítalo-germânica, enfim, eu faço parte da cultura desde cedo, Evandro. Né, desde cedinho, com 6, 7 aninhos de idade, eu tenho foto com o uniforme lá da Sociedade São Roque, inclusive. Participo das atividades culturais do município, sou associado em diversas sociedades. Já foi rei, né? Já fui rei do bolão, rei da bote, rei do tiro ao passo. Mas é rei... Agora, recentemente... Por jogar bem ou... por acertar a sorte, né? Sorte. Agora, recentemente, estive lá na Sociedade da Alegria, no Pássaro lá. 2 vezes acertei o círculo central lá. Acabei sendo o rei lá da Sociedade da Alegria. Para mim é uma satisfação, um orgulho, porque eu trago isso como aprendizado do meu avô, do meu pai, que fizeram parte, fundaram a Sociedade São Roque. Então, desde cedo eu aprendi a ser um apaixonado por essa cultura. E a gente vai dar um novo salto aí também de qualidade na cultura, temos várias propostas. No esporte, vamos investir. Esporte amador e de base, principalmente. Tirar as nossas crianças, nossos adolescentes, do celular, do mundo tecnológico, virtual, para a prática, levá-los para a prática esportiva, fomentando diversas modalidades e projetos que nós temos hoje na nossa cidade que precisam dessa participação do poder público, desse incentivo do poder público nesses diversos projetos que nós temos hoje na nossa cidade em diversas modalidades. E também nós vamos construir uma arena na cidade de Timbó. A gente já precisa de uma arena. Timbó já comporta uma arena que possa proporcionar, primeiro, um local para diversas modalidades esportivas, mas também que seja próprio para nós termos aqui diversos eventos esportivos a nível nacional, inclusive, né, do futsal, do voleibol, do handebol, enfim, de outras modalidades que nós temos. E essa arena também não só esportiva, mas aí também uma arena para o turismo, para nós termos entretenimentos, eventos nacionais, para nós termos lá shows, enfim, diversas atrações. E de que forma nós vamos construir essa arena? Nós não vamos colocar dinheiro público na frente para construir. Nós vamos fazer o projeto, apresentar para a iniciativa privada, para que um investidor possa construir, e através de um contrato de 20, 25 anos, dependendo do valor de investimento, a gente faça a amortização do investimento com pagamento de aluguel. Mas isso é possível? É possível. É possível através de uma nova modalidade de contrato estabelecida na nova lei de licitações, que é o BTS, Build to Suites. É uma nova modalidade de construção de obras estruturantes em cidades modernas. E nós vamos ser uma cidade moderna. Florianópolis, melhor dizendo, construiu um hospital dentro dessa mesma modalidade de condição. Cidade como Curitiba, outras cidades estão fazendo obras estruturantes dentro desta mesma modalidade de contrato. Nós vamos fazer isso. Apresentar o projeto, trazer um investidor e vamos ter uma arena na cidade de Timbó para que a gente possa ter lá grandes eventos culturais. No lazer, também, não só culturais, esportivos. No lazer, nós vamos ampliar a oferta, principalmente
fazendo a manutenção dos nossos espaços públicos. A gente precisa manter, cuidar, deixar tudo limpo, organizado, florido, tudo funcionando direitinho, bem iluminado. E, além disso, nós vamos proporcionar uma ampla revitalização do nosso jardim botânico. A gente precisa, vamos colocar lá uma pista de caminhada legal, colocar iluminação, vou botar rede ao redor daquele campo, botar iluminação do campo, vamos criar lá, vamos colocar lá quadra de beach tênis, vamos colocar lá quadra de futebol de areia, vamos fazer lá trilha ecológica, vamos botar um deck, vamos botar outros atrativos, fazer a concessão lá de uma cafeteria, talvez de uma lanchonete, ampliar lá o parcão e fazer um jardim neurosensorial lá. Jardim neurosensorial, que é uma opção para terapias em conexão com a natureza para os autistas. Nós temos isso em Blumenau, em outras cidades, nós vamos fazer em Timbó, junto ao Jardim Botânico. Nós temos um amplo projeto de revitalização e inclusão, porque nós vamos colocar lá equipamentos de ginástica, para quem também é deficiente, vamos colocar lá brinquedo para todos possam utilizar, não só para as crianças que são normais, os deficientes também possam utilizar, isso é inclusão. Nós vamos fazer isso em todos os espaços públicos do município. Vamos adequar os nossos equipamentos de ginástica e vamos adequar os nossos brinquedos, para que todos sejam inseridos dentro dos nossos espaços públicos e tenham a opção de estar lá se divertindo, praticando exercício físico e convivendo lá, fazendo essa integração dentro dos nossos parques. Candidato Douglas, a gente sabe que a saúde já foi tema de muitos pronunciamentos seu na Câmara de Vereadores e também da sua atuação parlamentar, buscando recursos lá em Brasília, Florianópolis. E eu conversando contigo em algumas oportunidades, você falava dessa área. Eu queria que você falasse sobre a sua proposta para a saúde, como está a saúde de Timbó no momento. Enfim, como é que você enxerga essa área da saúde, que é muito sensível, né, para todo mundo, principalmente quando a pessoa tem alguém na família ou ela própria está com algum problema, ela sente sim a necessidade de Timbó ter uma boa estrutura nessa área de saúde. Ela é sensível, ela é complexa, ela é delicada. Saúde não é fácil fazer saúde, mas a gente entende toda essa complexidade, toda essa dificuldade. Mas sabemos que como está, não dá para ficar. Uma pessoa doente, principalmente uma pessoa que não consegue ter acesso a uma consulta, ao diagnóstico, e ao tratamento, principalmente, como que ela vive? Como que ela consegue ter paz? Primeiro que você mexe com toda a estrutura familiar. Que tendo uma pessoa com dor dentro de casa, sem saber o que ela tem, ninguém fica tranquilo. Todo mundo fica preocupado. Ninguém trabalha tranquilo, todo mundo fica preocupado. Muito menos a pessoa que tem o problema. Ela não dorme em paz. Porque ela pensa, o que será que eu tenho? Eu preciso me consultar? E se a consulta não chega? Então hoje a gente tem problemas pontuais e sérios para serem resolvidos, principalmente na saúde preventiva. Como é o caso da dona Maria, lá do Araponguinhas, que tem um problema sério, que está há mais de 2 anos esperando uma consulta com um cardiologista. Nós temos 1.157 pessoas hoje esperando uma consulta com cardiologista. As pessoas que vão ser atendidas agora entraram na fila de espera em junho de 2022. Isso não é possível. Maior índice de mortalidade, as maiores causas de morte das pessoas que dão entrada no pronto-socorro do hospital, é problema cardíaco. A gente não está tratando a saúde preventiva com seriedade, dignidade e respeito. 1.146 mulheres estão esperando por uma consulta com um ginecologista. A gente precisa dar mais dignidade e respeito. Fazendo uma boa gestão de credenciamento, ofertando as consultas, para que essas pessoas possam ter acesso à consulta, posterior ao exame, que está tendo muita espera de exame também. Muitos relatos, pessoas que estão esperando um ecocardiograma, uma endoscopia, uma colonoscopia, uma ressonância, tomografia, outros exames, há 1 ano, 2, 3, 4 anos, 5, como teve um senhor que nos encontrou na nossa caminhada agora, na sexta-feira, e ele disse, olha, eu estou à base de remédio, tomando para dor, controlando a dor, eu não tenho como pagar a minha ressonância, eu preciso, eu não aguento mais. Ele falou, eu não consigo. Toda vez que eu pergunto, você está na fila, eu não aguento mais.
Então não dá para deixar com que as pessoas fiquem nessa situação. A gente precisa mudar isso, precisa melhorar isso. Compra exames, oferta para a comunidade, mas vamos dar vazão a essa fila, vamos dar agilidade, vamos fazer com que isso saia do papel, aconteça. As pessoas precisam ter o diagnóstico, tratamento, precisam ser bem atendidas. A gente precisa ampliar o pronto-socorro Hospital Oasi. Já a demanda está grande, as pessoas estão ficando muitas horas esperando por um atendimento de emergência e urgência, tem que colocar mais médico lá, tem que colocar um pediatra. A gente precisa atender a nossa comunidade com agilidade e qualidade. A gente sabe dessa deficiência e eu já dizia isso em 2019. Tem matéria minha, inclusive, aqui no Jornal do Médio Vale, lá de 2019, que eu dizia assim, o Hospital Oasi está com pronto-socorro sobrecarregado. A gente precisa tomar alguma medida. Já chamava a atenção lá. Quando eu falo que a gente tem que prever a cidade do futuro, a gente não pode ser reativo, a gente tem que ser proativo, a gente tem que prever as coisas, preparar a cidade para o futuro para não ter problema. A gente tem que evitar os problemas. Eu já dizia em 2019 que nós estávamos com pronto-socorro sobrecarregado. Precisa melhorar isso. E agora a gente precisa ampliar. E todo e qualquer investimento em pronto atendimento, ele precisa ser direcionado para o Hospital Oasi. Qualquer investimento fora do hospital, primeiro que tem um alto custo de investimento para a construção, segundo para a manutenção. Então a gente precisa concentrar os investimentos no hospital. Já existe a estrutura lá, tem que aumentar, aumenta o repasse e a gente tem um atendimento ágil, de qualidade, para atender a demanda da nossa cidade. Pronto-socorro é de 2012, estamos em 2024, a cidade aumentou, cresceu, evoluiu, a gente precisa atender a demanda. Na atenção básica também, né, precisamos valorizar nossos profissionais. A gente precisa remunerar melhor nossos médicos, nós não ficam. Benedito paga melhor que nós. Então eles vão embora, eles acabam indo para outras cidades, acabam não ficando, então tem rotatividade muito grande, médio. Tem unidades de saúde que precisam ser ampliadas, né, como é o caso da Araponguinhas. Precisam de unidades novas, como é o caso do Bar da Vila, né, ampliação lá do Bar das Nações. Tem unidades que precisam melhorar a condição da estrutura física, né, e também dos profissionais naturalmente. Todos que estão trabalhando na saúde dão o seu máximo, tentam fazer o seu melhor, mas precisa proporcionar para eles uma condição de trabalho também melhor para fazer o que precisa ser feito. E nós vamos ampliar o atendimento à noite, inclusive. Vamos estudar a possibilidade de nós criarmos regionalmente atendimento à noite nos nossos postos de saúde. As pessoas que trabalham no horário comercial não têm um prejuízo ao sair do trabalho para ir para uma unidade de saúde. Perde prêmio, perde benefício, ela não vai ter mais esse problema. Ela vai poder trabalhar tranquilo, à noite ela vai para a unidade de saúde e vai ser atendida. Vai ter o atendimento como é feito no posto de saúde durante o dia, vai ter à noite também. Nós vamos melhorar esses problemas pontuais na saúde de Timbó. Por isso, quando eu falo que vamos decretar emergência, não é exagero. Não estou exagerando aqui. A gente precisa resolver. Precisa eliminar essas filas aí, precisa resolver esses problemas pontuais que nós temos. E isso não é fazer a médio e longo prazo. Isso é rápido, urgente. Então, por isso que a gente fala da urgência que nós temos de resolver esses problemas. Candidato Douglas, e com relação à geração de empregos, nós sabemos que Timbó, em algumas áreas, inclusive, tem falta de funcionários, falta de trabalhadores. E muitas pessoas estão vindo de fora, de outras regiões do país, do norte, nordeste, centro-oeste, enfim, de vários pontos do país, agora até do Rio Grande do Sul está vindo bastante gente. Sempre veio, mas agora com essas enchentes até eu senti que está vindo mais gente. E a mudança da tecnologia, a robotização, enfim, ela também está mudando o perfil da relação de trabalho. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre a geração de mão de obra, oportunidades que Timbó tem e que não consegue suprir, e também empregos mais qualificados nas áreas tecnológicas, que exigem talvez uma qualificação melhor, e aí não há aquela preparação dessa mão de obra. Bom, primeiro que a gente vai fortalecer, ampliar, né, estabelecer convênio com Senac, Sebrae, Senai, para a gente poder dar oportunidade de qualificação, né, para todas as pessoas, atendendo a demanda do mercado de trabalho. De acordo com a demanda, de acordo com a necessidade, a gente vai oportunizar a qualificação necessária, para que essas pessoas possam ser inseridas no mercado de trabalho, atendendo também a demanda da produtividade. Mas, além disso, nós vamos implantar um campo universitário na cidade de Timbó. Nós já trabalhamos, inclusive, para isso. Eu e a vereadora Gilmara tomamos frente desse processo para impedir a venda do campus da Universidade
da Uniaselv, lá no bairro Araponguinhas, quando se pretendia vender por 5 milhões de reais um imóvel que vale mais de 20. Então nós tivemos essa preocupação de pedir uma nova avaliação, de buscar com que isso não fosse aprovado, buscar forças que nos juntassem a nós para que a gente pudesse impedir a aprovação desse projeto. E aí o prefeito acabou retirando o projeto da Câmara. Nós temos que reaver esse imóvel, tem que buscar para si esse imóvel para a gente poder oportunizar ali um novo campus de uma universidade, quem sabe a Universidade Federal. Nós já deflagramos inclusive uma conversa com a UFSC, com o diretor da UFSC em Blumenau, eu e a vereadora Gilmara. Quando o projeto aportou na Câmara, nós estávamos na UFSC conversando com o diretor da UFSC em Blumenau, onde ele estendeu a conversa para o reitor da UFSC em Florianópolis. Temos toda a aprovação, o otimismo, o anseio, o sinal positivo da UFSC para que a gente possa trabalhar isso, mas a gente precisa requerer o imóvel, ter ele de posse do município de novo. Isso está estabelecido em lei, inclusive o município tem que requerer esse imóvel. Então nós temos isso como também uma prioridade no nosso governo para oportunizar cursos superiores na área de medicina, em outras áreas, para a nossa comunidade timboense, também para a região, nossos jovens que queiram ter uma qualificação profissional. Nós vamos fomentar a neoindustrialização, com foco na inovação, diversificação das cadeias produtivas e sustentabilidade socioambiental. Neoindustrialização, que é o futuro, nós precisamos pensar no futuro. A Fiesc, agora recentemente, esteve numa missão no Canadá, trabalhando essa pauta, inclusive, da neoindustrialização. Nós precisamos avançar nisso aqui na cidade de Timbó, fomentando essa questão. Vamos estabelecer, através de uma lei, uma política municipal de ciência, tecnologia e inovação. Nós não temos hoje legislação específica para ciência, tecnologia e inovação na cidade de Timbó. Um empreendedor que queira investir, ele não tem a segurança jurídica no município para investir em tecnologia, em inovação, em ciência. Nós temos que estabelecer uma lei com os critérios para que ele possa ter essa segurança. Nós vamos fomentar programas de economia criativa, para que a gente possa destravar as dificuldades para ser empreendedor em Timbó, para facilitar o empreendedorismo. Temos que desburocratizar, digitalizar, modernizar, para que possam os empreendedores ficar na cidade de Timbó e ter os seus negócios estabelecidos aqui. Nós vamos implantar também um centro produtivo plural, com a criação de um comitê para traçar estratégias municipais de desenvolvimento de atividades industriais, comerciais, de serviços, conhecimento, criação e inovação. Esse centro produtivo plural vai ser um comitê para justamente estudar, discutir estratégias para a gente poder modernizar, para a gente poder avançar, para a nossa cidade de Timbó crescer no setor produtivo. Nós vamos incentivar o empreendedorismo com atenção especial para as startups, isso aqui é importante. Nós vamos, inclusive, ter um incentivo público a projetos inovadores, com a incubação de empresas, a distribuição de recursos para financiamento através de editais. Então, hoje, as nossas mentes brilhantes, que têm boas ideias, grandes ideias, que querem tirar do papel para transformar em grandes negócios, não vão mais sair de Timbó. Elas não vão mais, no nosso governo, terem que incubar as suas ideias lá fora, em outras cidades, em outros estados, com incentivos de outros lugares. Não, vão ter incentivos em Timbó. Nós vamos ter um centro em Timbó de inovação, um satélite lá do Centro de Inovação de Blumenau, onde essas pessoas vão poder incubar os seus negócios aqui, para transformá-los em grandes, as suas ideias, para transformá-los em grandes negócios, com a participação do poder público. Nós vamos fazer um convênio com a Cinve, com critério estabelecido, legislação específica, direitinho, tudo certinho, dentro da responsabilidade orçamentária do município, mas nós vamos financiar essas ideias, vamos dar um incentivo financeiro para essas ideias, para esses jovens, para todas as pessoas que têm as suas ideias e queiram tirar do papel. Nós vamos dar um incentivo para que se transforme numa grande empresa, num grande negócio, aqui, na cidade de Timbó. E nós vamos implantar o programa Alvará Expresso, que é a análise de emissão de certidões e alvará 100% online. As pessoas estão tendo muita dificuldade hoje com relação aos alvarás, com relação à viabilidade. A gente precisa avançar nisso, Então nós vamos criar o alvará 100% online, o alvará expresso, onde nós vamos liberar o alvará em questão de dias, de horas,
né, transferindo responsabilidade através de um projeto também que nós vamos implantar no nosso governo, facilitando também a vida do empreendedor. A cidade de Timbó com certeza vai crescer, o empreendedor aqui vai ter vez. Não precisa ir embora não, vai ficar aqui em Timbó, vai empreender aqui, porque nós queremos crescer, evoluir e ter uma cidade ainda melhor. Candidato Douglas, a gente sabe que a segurança pública ela é mais ligada, subordinada ao governo do Estado, principalmente a polícia civil, militar, enfim, polícia federal, mas o município é onde o cidadão vive e a prefeitura é onde ele bate na porta quando sente alguma necessidade. Então, é claro que o município ele tem influência na questão de reivindicar, o município instala câmeras de segurança, o município às vezes ajuda a comprar uma viatura, o município pode implantar, digamos, a guarda municipal. Enfim, qual a sua ideia em relação à segurança pública? O que o poder público pode fazer para melhorar a segurança pública na nossa cidade? Bom, primeiro que sim, segurança pública é um dever do Estado, nós temos que cobrar do governo do Estado para que amplie efetivo, para que dê condições melhores para a nossa polícia militar, né, para fazer esse trabalho extensivo, que inclusive faz um trabalho muito bem feito na cidade de Timbó. Só para fazer um adendo, candidato, o número de policiais militares de Timbó hoje, ele é 1/3 a menos do que era na década de 90, e a população de Timbó é 1/3 maior, ou seja, a disparidade é fenomenal. É gigante. Realmente é uma disparidade muito grande, a gente precisa cobrar isso, porque, como havia dito, e repito, a Polícia Militar, através do comando, faz um bom serviço, presta um bom serviço para a nossa comunidade com aquilo que tem, com a estrutura que tem. Né? Então a gente precisa, claro, ampliar a estrutura, precisamos cobrar isso do governo do Estado, está tendo um novo concurso público, salvo engano, a gente precisa cobrar as nossas forças políticas para que tragam um maior efetivo aqui para o nosso município. Mas além de nós termos homens armados na rua, que é importante, mas eles não vão poder estar em todos os cantos, em todos os locais. Eles vão atender a demanda conforme a necessidade. E a gente precisa avançar aquilo que nós temos de mais importante, que é a tecnologia. Hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. As cidades mais seguras do Brasil usam a tecnologia a seu favor. Nós vamos criar a cidade mais segura do Brasil, blindando a nossa cidade com câmeras OCR de reconhecimento facial, que vão ser monitorados através da nossa central de monitoramento, onde o cidadão, o criminoso que entrar na cidade com mandado de prisão em aberto vai ser identificado e imediatamente ele vai ser preso. Então nenhum mau elemento com má intenção vai entrar na cidade de Timbó porque vai saber que a cidade está blindada. Então nós vamos fechar o cerco para as pessoas, para o bandido, ele não vai mais entrar em Timbó, porque nós vamos colocar tecnologia de ponta, câmeras OCR de reconhecimento facial. O cidadão entrou, vai ser reconhecido. Nós vamos usar a tecnologia e vamos ampliar a segurança pública, transformando uma cidade mais segura, a mais segura do Brasil, pode ter certeza. Nós vamos avançar nisso. Candidato, com relação à migração, nós vimos que Timbó é uma cidade que atrai pela sua qualidade de vida, pela oportunidade de empregos, que a gente falou, tem hoje oferta de empregos na nossa cidade. Atrai muita gente de fora, pessoas que migram lá do norte, nordeste, centro-oeste, enfim. Como lidar com essas pessoas, adequando elas à cultura regional, a que elas não sofram discriminações, enfim, que elas possam se ambientar. Como o poder público pode agir nessa área para ajudar essas pessoas? Primeiro que essas pessoas elas vêm para contribuir, né? Elas vêm para realizar o sonho, elas vêm para ter uma vida melhor, elas vêm para fugir inclusive da criminalidade, que é uma cidade boa, né? Uma cidade que tem oportunidades, é uma cidade que tem qualidade, uma cidade que tem os seus problemas, mas enfim, ela é diferenciada das demais cidades do nosso país, e essas pessoas vêm para cá em busca de oportunidade e nós estamos aqui para recebê-las e dar as oportunidades necessárias. Agora, quando eu falo da cidade do futuro, a gente precisa prestar atenção nisso também. O que será Timbó de 2050? Hoje, sequer nós temos uma Secretaria de Assistência Social no município de Timbó. Nós temos apenas um departamento que presta assistencialismo. A assistencialismo não faz parte do contexto geral da assistência social. Políticas públicas precisam ser implantadas justamente para que a gente possa dar oportunidade e fazer com que essas pessoas elas tenham a possibilidade de se adequar com a nossa cultura, de se estabelecer aqui, com que elas consigam tirar
do papel o seu planejamento e os seus sonhos também, dando oportunidade para elas através de convênios, da assistência social, com as nossas empresas, o vínculo com as nossas empresas, com a nossa política pública de qualificação de mão de obra, onde a gente vai pegar o migrante, nós vamos qualificá-lo para que ele possa ser direcionado para o mercado de trabalho, atender a demanda. Com isso nós vamos dar uma condição melhor para ele também, onde ele tem uma remuneração melhor, onde ele possa tirar os seus sonhos do papel de forma própria, sem muitas vezes o auxílio do poder público. Enfim, isso tudo nós precisamos proporcionar através da reestruturação da assistência social, que é tão importante para planejar a Timbó do futuro, a Timbó de 2050, sem problemas sociais. Nós precisamos trabalhar isso agora, precisamos fazer isso agora. Nós já perdemos tempo, nós precisamos trabalhar isso prevendo o que será a Timbó lá na frente. E a gente está pecando nisso. Então a gente precisa reestruturar a assistência, trabalhar políticas públicas importantes para que a gente possa condicionar o futuro, né, trabalhando essas questões vulneráveis, né, da nossa cidade. E, obviamente, que isso passa pela nossa migração também, dando condições a eles e oportunidades melhores. Com relação à infraestrutura da cidade, nós sabemos que Timbó é uma cidade que está crescendo, a cidade vai avançando nos bairros e até em regiões onde que era agricultura, e sempre vão precisar de pavimentações, de talvez novas pontes, o transporte coletivo, enfim. Essa questão da infraestrutura está nos seus planos? Quais seriam as propostas nessa área? Claro, sem dúvida alguma. Primeiro que nenhuma obra vai ficar paralisada. Todas a gente vai dar continuidade, vamos entregar, vamos melhorar. Se a gente vê que dá para melhorar, a gente melhora, entrega para a comunidade, nada fica parado. Isso é coisa do passado, né? Quando troca o governo, vamos parar as coisas. Não, nada fica parado. Tudo se entrega. E a gente precisa dar continuidade, né? O viário, a mobilidade, enfim, nós temos hoje, inclusive, um programa aqui no nosso plano de governo que a Timbó trafega melhor. Nós estamos preocupados com isso também. Quando eu falo da Timbó do futuro, passo pela mobilidade também, pela infraestrutura urbana também. Hoje nós vamos avançar, programas de pavimentação por mutirão, vamos fortalecer o programa para que a gente possa ter a área urbana 100% pavimentada, a gente avançar também nas pavimentações do interior, que a gente possa, enfim, dar continuidade à infraestrutura do município. Mas o mais importante de tudo é fazer uma atualização do nosso plano de mobilidade urbana que já vem ultrapassado. Hoje nós temos problemas pontuais também na cidade com relação ao trânsito, com relação à vaga de estacionamento, calçada, acessibilidade, sinalização, principalmente também, ciclovias. Precisamos ampliar, precisamos melhorar, precisamos conservar. A gente precisa fazer um amplo projeto de mobilidade, atualizar o projeto de mobilidade urbana, prevendo a cidade também lá do futuro. Por isso que quando eu falo assim, um prefeito, um governo, ele não pode pensar a cidade na próxima eleição. O que eu tenho que fazer agora, olhando para a eleição de 2028, porque eu quero me reeleger, ou porque, enfim. Não, eu tenho que olhar o que eu vou fazer agora, mesmo que isso custe um pouco mais caro, ou um pouco mais de tempo, mas eu tenho que olhar o que eu faço agora, que eu vou construir agora, planejar agora, vou executar agora, planejando ela lá na frente, olhando lá para a Timbó de 2050, como ela vai ser. Nós temos capacidade e condições para fazer isso através dos nossos técnicos. Então a gente precisa fazer essa atualização do plano de mobilidade urbana, prevendo um tráfego melhor, prevendo segurança no trânsito, qualidade, também prevendo vagas de estacionamento, prevendo passeio público, acessibilidade, que é tão importante, ciclovias, sinalização, enfim, isso tudo dentro desse amplo estudo e atualização do plano de mobilidade urbana. Com relação à questão de habitações populares, nós vamos sim atualizar, isso é importante, nós vamos atualizar o plano municipal de habitação de interesse social, que também está ultrapassado, salvo engano, o último foi em 2010, 11, 9, por aí. A gente está bastante tempo sem atualizar isso. A gente precisa atualizar o plano municipal de habitação de interesse social, precisamos conversar com os bairros, a gente precisa fazer esse levantamento, entender a real necessidade, saber da condição, e a gente construir um projeto. Através desse projeto, a gente se credenciar no Ministério das Cidades, e através desse credenciamento, buscar o recurso necessário, e aí entregar para as nossas famílias o sonho, a realização do sonho da casa própria de tantas famílias que vivem na baixa renda e que sonham em sair do aluguel e ter uma condição de vida melhor,
com a oportunidade da sua casa própria. Isso também a gente precisa trabalhar, isso também é pensar no futuro. Isso nós vamos fazer no nosso governo, isso está aqui dentro da nossa revista aqui do plano de governo. Candidato Douglas, nós temos também uma questão muito sensível, que é a defesa civil. Nós sabemos que tivemos aqui em Timbó já diversas enchentes, tivemos vendavais, tivemos outras ocorrências, mas principalmente as enchentes, que ocorreram em vários períodos aqui ao longo da história. E enchentes grandes, inclusive. E agora, mais recentemente, nós passamos por uma grande enchente no Rio Grande do Sul, muito perto daqui, embora aqui não tenha chovido, lá se concentrou as chuvas de uma maneira descomunal. Vimos que tivemos enchentes agora na Europa, na Ásia, em vários lugares. Ou seja, me parece que existe um ciclo ambiental de que retorna de tempos em tempos. E Timbó, realmente, a nossa região do Médio Vale do Itajaí, é sensível por estarmos aqui num vale, por sermos cortados por 2 rios que chegam a Timbó, trazendo toda essa água. Então nós podemos realmente, fatalmente, um dia estar sujeitos a uma grande enchente aqui, maior até do que já tivemos. Qual a sua preocupação e qual a sua proposta para essa área, principalmente de prevenção, num caso de emergência? Porque nós sabemos que no Rio Grande do Sul as pessoas não acreditavam no que ia acontecer, e muitos morreram por causa disso. E nós não sabemos se um dia isso pode acontecer ou não, mas estamos sujeitos. Essa condição climática, essa mudança climática, ela nos preocupa demais. Haja vista justamente o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E a gente precisa preparar a nossa cidade para isso, principalmente com relação à prevenção, né? Porque às vezes, dependendo da situação, do evento importante que acontece, o município não tem muito o que fazer. O que tem a fazer é fazer um trabalho de prevenção, de informação, né, para que as famílias sejam menos afetadas, o menor prejuízo possível. Nesse sentido, nós queremos ter uma defesa civil mais estruturada, né? Nós vamos proporcionar a construção de uma nova sede para a defesa civil junto ao Corpo de Bombeiros, onde vai ter o heliponto, onde vai ter o SAMU, né, tudo de forma integrada, num local, inclusive, que está fora da cota de enchente, que é ali no lado do Corpo de Bombeiros, que a gente possa fazer uma central de crise, né, integrada com o Corpo de Bombeiros, com o SAMU, com o heliponto, enfim, para que a gente tenha um amplo comitê de crise ali, para eventuais situações climáticas, a gente possa ali trabalhar, estudar e dar o suporte necessário à nossa comunidade. Agora, claro, nós temos outras ações, como nós vamos firmar um convênio com a FURB, para que a gente possa atualizar as cotas de enchente e o mapa de enchente da cidade de Timbó, que, salvo engano, o último também foi de 2012, então a gente precisa atualizar isso, as famílias precisam saber como é que está a cota na sua rua, né? Às vezes a pessoa acha que a cota é tantos metros e entra antes a água na casa dela, mas é que já mudou. A gente teve obras, teve aterros, teve outras situações, enfim. Então a gente precisa avaliar isso. Tem outras condições que levam a isso. Então a gente precisa fazer atualizar a cota de enchente, um novo mapa de enchente do município de Timbó para informar a nossa comunidade. Nós vamos, claro, manter, né, de forma contínua a limpeza dos nossos ribeirões, das nossas valas, né, dos nossos rios, principalmente naquilo que nos cabe, né, que é fazer a limpeza necessária, tirar a galhada, tirar as árvores que caem, enfim, poder ajudar nessa questão da manutenção, né, dos nossos rios, dos nossos ribeirões, dos nossos córregos, das nossas valas, fazer uma limpeza constante, né, para que a gente possa também ajudar, contribuir, né, nesse contexto das nossas cheias, principalmente também em questões de enxurradas. E aí, claro, nós precisamos cobrar do governo do Estado, naturalmente, as ações que hoje já estão previstas há muito tempo, né, obras de grande estrutura, né, para o impacto das cheias aqui da bacia, do alto, médio e baixo vale do rio Itajaí-Açu. Algumas delas já aconteceram, que passa por ampliação de barragens, por canal extravasor, por alterações de pontes, inclusive aqui na cidade de Timbó, por outras ações. Só que isso são obras estruturantes, de um volume de recursos muito grande, e a gente precisa cobrar do governo do Estado para que isso seja feito, para que isso saia do papel. Saindo do papel, a gente vai trazer um impacto menor das cheias aqui também no município de Timbó, né? Vamos ter um convênio com o Serviço Geológico do Brasil para um programa permanente de monitoramento de solo. A gente vai ter um programa permanente disso, para que a gente evite a ocupação de áreas suscetíveis a deslizamento de terra, para a gente prever as catástrofes também com relação
ao deslizamento de terra. E nós vamos, claro, criar um programa que tudo passa pela educação, a gente fala, educação é a base de tudo, né, que é o programa do Agente Mirim de Defesa Civil. Vamos estabelecer nas escolas para que a gente possa levar informação de como lidar, né, de como enfrentar as intempéries. Isso nós vamos fazer também para ajudar e contribuir com relação a essas questões climáticas. O que estiver ao nosso alcance, dentro das possibilidades que o município pode oferecer, certamente nós faremos, com a preocupação também do futuro, né, e dessa mudança climática que nós estamos tendo aí e que tende-se a piorar ao longo dos anos. Uma preocupação, inclusive, a outro candidato que esteve aqui anteriormente, o Flávio, eu coloquei para ele de que uma das questões que tem que ser pensado para o futuro, candidato, é em relação às instalações públicas que são inundáveis, como, por exemplo, a Secretaria de Obras, que é uma das principais secretarias que são usadas nessas emergências, né, com maquinário posterior, mas também no atendimento, em primeiro momento, para desalojar as famílias e salvar pertences, mas ela está, ela própria, suscetível a enchente. Então, é uma preocupação para que no futuro, realmente, se possa pensar em Timbó, deslocar uma secretaria tão importante, com um maquinário tão importante, desse local que está, porque nós sabemos que quando a enchente subir, as pessoas vão dar prioridade a salvar os seus pertences. Isso. E a prefeitura fica aí a Deus dará. Isso. É bem importante essa colocação e é uma preocupação nossa também, né? Essa é uma preocupação de governo que nós vamos ter que pensar justamente para a gente poder realocar essa secretaria tão importante que presta um serviço fundamental, né, também no momento das cheias. E é certamente uma preocupação nossa. Às vezes a gente precisa socorrer alguém, precisa a gente atender alguma demanda específica relacionada à condição das intempéries, e nós estamos lá primeiro socorrendo a nós mesmos, né, que é o poder público. Então isso nós precisamos mudar, sim. Nós temos inclusive algumas ideias, já visualizamos alguns locais que isso poderia acontecer. A gente poderia estabelecer a secretaria num outro local. A gente certamente está estudando e temos isso como uma prioridade também. Uma preocupação também que faz parte hoje de uma política nacional, que é o marco do saneamento básico. Ele prevê que até 2033 os municípios terão que resolver essa questão, avançar muito na questão do tratamento de esgotos, principalmente a questão do lixo, que Timbó já avançou muito, mas o esgoto, que é uma questão que está muito pendente aqui na nossa região, especialmente aqui em Timbó. E a atual administração está discutindo a possibilidade de terceirizar o serviço da água, através do que é realizado hoje pelo SAMAI, e essa terceirização iria prever também o tratamento de esgoto. Qual a sua opinião em relação a isso? E também com relação ao SAMAI, qual seria o comportamento, qual é a ideia da sua gestão para o saneamento e para a parte do SAMAI em si? Bom, hoje a gente está com um projeto em andamento da concessão para iniciativa privada do SAMAI, do serviço de água, e aí para execução do saneamento básico no município. Um projeto que foi apresentado para a comunidade através de uma audiência pública consultiva e que agora pretende-se lançar o edital para a concessão do projeto, né, para instalação aí da execução do saneamento e também para o controle da questão da água. Eu particularmente tenho uma preocupação com relação a isso, Evandro. Nós pretendemos assumir o governo e pretendemos fazer uma consulta pública de forma inédita, né, na cidade de Timbó, quem sabe no estado ou no Brasil. Eu acredito que a comunidade ela deve ter uma participação direta dentro dessa decisão, porque quem vai pagar a conta é o contribuinte, eu, você e quem está nos acompanhando. Somos nós que vamos pagar a conta. Isso vai onerar o bolso de todo mundo, de forma significativa. Essas informações nós não tivemos até o momento. Nós tivemos algumas informações na Câmara, mas quando questionamos de forma mais aprofundada, nós não tivemos esse levantamento específico para que a gente pudesse informar a comunidade. Lembrando que isso não tramitou na Câmara, tivemos a audiência pública na Câmara. Então, eu acredito que uma decisão tão importante quanto essa, de você poder fazer uma concessão de um serviço público de água e saneamento para a iniciativa privada,
entregando para a iniciativa privada, que vai ter um amplo investimento, mas certamente vai querer também ter o seu lucro sobre o serviço, não há dúvida disso, ninguém vai investir sem ter lucro. Precisa a comunidade saber o quanto isso vai impactar. Então nós vamos fazer de forma inédita uma consulta pública, sim. Como você vai à urna para votar para conselheiro tutelar, você vai ajudar também a gente decidir o que é melhor para o saneamento. Talvez a concessão seja o melhor caminho, mas com respeito a você, você precisa ter conhecimento do que está se propondo, precisa ter conhecimento do quanto isso vai impactar, do valor que isso vai custar, que certamente não é barato, e aí você vai ajudar a gente a decidir. Alguma coisa certamente precisa ser feita, naturalmente. O governo federal liberou agora, salvo engano, desses quase 2 bilhões, foi 65, 70 milhões para saneamento básico para Santa Catarina. Não se buscou um centavo. Poderia ter apresentado um amplo projeto buscado. Não buscou. Foram quase 70 milhões, se eu não me engano, foi quase 70 milhões para saneamento básico. Dinheiro de graça. Ninguém buscou o dinheiro. Está se pretendendo fazer a concessão. Talvez seja o melhor caminho, repito, não sou contra. Mas estou dizendo que precisa ter um amplo estudo e a gente precisa consultar principalmente quem vai pagar a conta. Quem vai pagar a conta precisa saber, precisa ter conhecimento e precisa ajudar o poder público a decidir. Com relação à terceira idade, nós sabemos que hoje a população está envelhecendo cada vez mais, o que é bom, mas por outro lado, sempre tem aquela questão de que quem vai cuidar dos idosos, as famílias têm número menor de filhos, e esses filhos têm que trabalhar, têm que se sustentar, têm que cuidar dos seus filhos também. Enfim, e os idosos ficam às vezes em casa, sozinhos, e correndo riscos, né, de alguma falta de atendimento. Então, eu queria saber se na sua gestão vai ter algum programa para a terceira idade, tipo creche para os idosos, o centro de convivência, enfim, um atendimento diferenciado, principalmente durante o dia, onde eles possam ter um acompanhamento, atividades, uma prevenção também de doenças, para eles ter movimento, né, não ficar só sentado na poltrona, o que acaba fazendo com que as doenças surjam com mais facilidade. Enfim, terceira idade em geral. Então, quando eu falo novamente, vou repetir, não me canso de dizer isso, quando a gente fala da cidade do futuro, passa também pela melhoridade, passa pela reestruturação, pela criação da nossa Secretaria de Assistência Social, e que quando fala em criação não é criar cargo, a estrutura praticamente é a mesma. A gente precisa ter uma estrutura específica para trabalhar isso, e a melhoridade passa por isso também. Então nós vamos fortalecer os nossos grupos da melhoridade, nós vamos colocar um setor específico, alguém específico, só para cuidar dos projetos da melhoridade, do entretenimento, do acompanhamento, do fomentar os nossos grupos, né, que se reúnem, né, semanalmente, como os grupos da Dona Modesta, o grupo da Mariana Stedley, o grupo da Dona Solange, outros grupos que se reúnem, né, semanalmente para promover os seus encontros, para fomentar, né, a cultura, a integração, o entretenimento, as atividades necessárias para ter uma qualidade de vida melhor, para a gente estabelecer políticas públicas também para tratar a saúde preventiva dos nossos idosos, que são tão importantes, contribuíram muito com a cidade, deram o seu melhor, contribuíram, trabalharam, chegaram numa fase da melhor idade, da terceira idade, são idosos, precisam ter todo o cuidado, dignidade, a atenção necessária. A gente precisa proporcionar a eles também acesso a uma saúde de qualidade, para ter uma qualidade de vida melhor. E aí, claro, nós vamos estudar dentro dessa condição de reestruturação da assistência social, a possibilidade e a criação de uma casa de apoio para a gente poder atender essa demanda das pessoas que, da melhor idade, que estão em casa e que muitas vezes têm que ficar sozinhos, porque o familiar trabalha, enfim, e ela é dependente. Ela é totalmente dependente, o familiar precisa trabalhar, fica numa situação extremamente difícil, complicada. Então nós vamos estudar de que maneira nós vamos criar isso, mas certamente vamos ter uma casa de apoio para atender essa necessidade hoje das nossas famílias e dar todo o carinho, toda a atenção, tudo que a gente pode fazer para aquelas pessoas que tanto contribuíram para a nossa cidade. A melhor idade, o idoso, no nosso governo, vai ser tratado com dignidade,
com respeito, com amor e com carinho que eles merecem. Bom, vereador, já estamos avançando bastante, né? Mas eu queria, não podemos deixar de concluir nosso questionário. Em relação à mulher, causa animal e outras minorias, ou outros grupos sociais, existe algum pensamento, algum programa específico para essas pessoas? Eu sei que você tem a candidata a vice, Gilmara, que é uma pessoa muito ligada a essa área, ela criou, inclusive, na Câmara de Vereadores, com o apoio da Câmara, a questão da mulher, né, do atendimento à mulher. Enfim, eu gostaria que o senhor falasse sobre esses dois temas aí, animal, mulher e também, de repente, outras minorias. Mulher... É a maioria, né? Mas, digo... A mulher, na verdade, ela no nosso governo também é prioridade. Tanto que nós temos aqui a Gilmara como a candidata a vice-prefeita. Possibilidade aqui, nós vamos ter a primeira vice-prefeita mulher da história de Timbó. A única candidatura majoritária que tem uma mulher. Então isso é importante porque a gente valoriza. A gente quer que a mulher faça parte. Como eu falei, não adianta nós só termos discurso, nós precisamos inserir a mulher num contexto geral. Com isso nós vamos oportunizar também a nossas mulheres a oferta de qualificação profissional e de mão de obra. E não é curso de culinária, não é curso de corte e costura, que isso é coisa do passado. A mulher ela tem que estar em a profissão que ela quiser, o espaço que ela quiser. A mulher pode estar aonde ela quiser. Então nós vamos oportunizar isso também através do poder público. As mesmas oportunidades que o homem tem, a mulher vai ter também. E além disso, a Gilmara vai me ajudar com essa sensibilidade, com todo o trabalho que ela teve na Câmara de Vereadores, né, com a questão da violência intrafamiliar, as questões vulneráveis hoje, da fragilidade, que existe ainda para a gente poder trabalhar e melhorar esse contexto hoje da mulher na nossa sociedade. A Gilmara tem boas ideias, tem boas propostas, está também no nosso plano de governo e certamente vai trabalhar muito e me ajudar bastante a cuidar da mulher. Na causa animal, nós vamos criar a Diretoria do Bem-Estar Animal. A Diretoria do Bem-Estar Animal vai trabalhar essa causa específica. Lá nós vamos ter uma central de atendimento exclusiva para a causa animal. Vamos ter um fiscal de postura exclusivo para a causa animal. Porque causa animal não é capricho, não é vaidade. Causa animal é saúde pública. É importante, quando a gente fala de saúde, a causa animal entra também. É num contexto geral. Então a gente precisa trabalhar isso, inclusive na Câmara de Vereadores, eu e a Gilmara fizemos um projeto para estabelecer o censo animal na cidade de Timbó. E já está sendo feita a coleta, inclusive, através desse projeto. Virou uma lei. Precisamos ter o censo animal. Então, a Secretaria de Saúde já está coletando os dados para a gente entender a população animal de animais domésticos na cidade de Timbó. A partir dessa informação, a gente vai trabalhar o cadastramento através da microchipagem, identidade. O animalzinho de estimação vai ter identidade, vai ser chipado, e nós vamos ampliar também a questão da castração. Com isso a gente vai diminuir drasticamente o abandono e também os maus tratos, porque nós vamos identificar, o animal é seu, você vai ter que cuidar, vai ter que dar toda a atenção, porque não há nada mais humano do que cuidar daqueles que são indefesos. E nós vamos fazer um governo humano. Então o governo humano também vai ter a causa animal, nós vamos cuidar daqueles que não tem ninguém por eles, que muitas vezes são abandonados, passam fome, passam sede, são mal cuidados, são maltratados. Isso nós não vamos permitir. Nós vamos fazer um controle rigoroso, estabelecer regras, vamos inclusive criar uma diretoria do bem-estar animal só para cuidar disso. E aí, claro, nós temos outros projetos, como você colocou aqui, né, se existem outras ações, sim, também para os jovens. Nós queremos trabalhar muito com o jovem, dar oportunidade a eles, com o campus universitário, com qualificação, mas acima de tudo, fazer com que o jovem tenha participação no nosso governo. Quando a gente fala de fazer um governo participativo, é isso. Então nós vamos criar um programa chamado Hackathon. Você que é jovem, entra lá, pesquisa no Google Hackathon. Essa é uma inovação dos Estados Unidos, da Europa, onde se faz uma competição de ideias para trazer soluções modernas para determinados problemas do setor público. Então, quando nós tivermos determinados problemas para serem resolvidos e a gente precisa encontrar uma solução, nós vamos lançar o programa para que os jovens se credenciem, venham para uma competição e uma disputa de ideias, onde eles, através daquele problema específico, eles vão apresentar soluções, e a solução que for escolhida pelo poder público, pela prefeitura, pelo prefeito, vai ser premiado. O jovem vai receber um prêmio pela sua ideia para trazer a solução para aquele determinado problema.
Assim a gente faz o jovem participar do governo e, além de tudo, a gente usa a mente brilhante dos nossos jovens, que muitas vezes estão muito à frente da nossa, uma mentalidade muito mais evoluída. Então a gente quer que o jovem faça parte do nosso governo dessa maneira, de forma realmente direta, de forma participativa mesmo. Candidato Douglas, a gente gostaria que você fizesse uma avaliação da campanha eleitoral. Como é que está a campanha, como é que vai ser a trajetória agora até o final, tem algum evento especial, você tem o programa de governo que está sendo distribuído, enfim. Eu queria que você fizesse uma avaliação e a sua expectativa também para a eleição. Como é que está assim, o seu ânimo, a confiança na vitória, enfim, no geral? Evandro, a receptividade é muito boa. A gente só tem a agradecer. Agradecer a todas as pessoas que estão nos recebendo, as pessoas que recebem nas casas, no comércio, nas empresas, no semáforo, nas ruas, aonde quer que a gente vá, as pessoas estão sendo educadas, as pessoas estão sendo bem receptivas, as pessoas estão nos dando um retorno bastante positivo. A gente só tem a agradecer e aproveitar também esse espaço, por mais que a gente tenha alguns dias ainda de campanha, mas certamente é impossível visitar todos. É impossível visitar todas as casas. Nós temos hoje mais de 17, 18 mil residências na cidade de Timbó, imagino que por aí, contando os apartamentos e tudo mais. A gente não consegue chegar a bater na porta de todo mundo, desculpa, mas não dá. Então a gente procura atender essas pessoas, onde a gente, na rua, no comércio, a gente está se desdobrando para fazer a nossa agenda e conversar com o maior número de pessoas possíveis para apresentar a nossa proposta, para que elas possam também tirar as dúvidas, mas eu só tenho a agradecer. A expectativa é a melhor possível. A gente está recebendo um retorno muito, muito, muito positivo e nós estamos num otimismo muito grande, porque nós queremos trabalhar muito por essa cidade, dar um novo salto de desenvolvimento nessa cidade, para que a gente possa resolver os problemas existentes, tendo o devido respeito a todos os prefeitos que passaram, que deram o seu máximo, fizeram o seu melhor dentro das suas condições, dentro das suas possibilidades e de acordo com o entendimento deles. Nós queremos implantar o nosso e resolver aquilo que precisa ser resolvido, melhorar ainda mais a cidade de Timbó. Então, muito obrigado a todas as famílias, a todas as pessoas que estão nos recebendo e recebendo muito bem. Muito obrigado, a gente está muito contente, muito feliz mesmo, eu e a Gilmara e também nossos candidatos a vereadores. Candidato Douglas, em relação a tudo o que a gente conversou aqui, programas de governo, as suas ideias, enfim, se tiver algum assunto, alguma ideia sua, alguma proposta, alguma obra que talvez a gente não questionou, mas que está no seu planejamento, está na sua ideia, que quiser colocar, fica livre então, para expor à comunidade ali as suas ideias em si da administração. Bom, Evandro, nós queremos trabalhar em 23 áreas aqui que nós vamos atuar. Está no nosso plano de governo, são diversas ações. Dentre elas, assim, já comentamos aqui da maioria, mas a gente tem outras ainda, inclusive com relação à inovação, com relação à modernidade, criar uma prefeitura digital, a prefeitura na palma da mão, fazer com que você precise cada vez menos a prefeitura, que o serviço público esteja através do seu celular, através do aplicativo, facilitar o acesso, né, aos documentos, ao serviço público, que você tenha acesso de forma fácil, como é hoje através dos bancos, através da Receita Federal, através dos governos, através da Secretaria da Fazenda, do Governo do Estado, tantos outros órgãos que a gente tem acesso através do smartphone, através do celular, do computador. Assim nós queremos fazer a cidade de Timbó, a prefeitura, entregar uma cidade digital, uma cidade moderna, uma cidade onde as pessoas tenham facilidades, né, menos burocracia, é isso que nós queremos. Além de tudo também, trabalhar a cidade verde, sustentável, que é tão importante para o futuro, é tão importante para a condição climática, é tão importante o meio ambiente. Nós precisamos trabalhar isso, nós vamos construir um plano municipal de arborização para as pessoas saberem quando plantar, como plantar, que espécie plantar, como cuidar, para a gente evoluir na arborização da nossa cidade, reofertar o programa dos protetores ambientais mirins, cuidando do nosso meio ambiente, cuidando dos nossos espaços públicos, dar continuidade e ampliar a questão do lixo zero no nosso município. Quanto menos produção de lixo, melhor, cuidar das questões do meio ambiente são importantes. Nós vamos dar continuidade também
a questão, vamos avançar na questão da energia solar. Temos um projeto, inclusive, para o Hospital Oase, para a Renalvida, a PAI, onde nós vamos apresentar, onde o município vai ser parceiro, onde o município vai ceder um imóvel, vamos criar lá uma usina de energia solar, para que ela possa sustentar o hospital, sustentar a Renalvida, sustentar a PAI. Isso é participação e contribuição com o meio ambiente. Então nós temos hoje várias ações, vários projetos para fazer uma cidade melhor, uma cidade moderna, uma cidade que vai ser com certeza uma excelência, né, de acordo com aquilo que a gente quer apresentar. Vontade, disposição não falta, temos muitas ideias, muitos projetos e vamos lutar para tirar isso do papel, tenho certeza disso. Bom, para concluir então, a gente gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a sua disposição de vir aqui, conversar conosco, expor as suas ideias, deixar uma mensagem para os eleitores de Timbó, para a comunidade em geral, das suas propostas, da sua história também, vereador Douglas, agora candidato a prefeito, e desejando sucesso também no seu projeto político. A gente gostaria de deixar então um espaço para uma mensagem final sua e também, talvez se quiser pedir o voto, fica livre nesse espaço. Certamente, esse não pode faltar. Eu quero agradecer a oportunidade, Evandro, de verdade, eu fico muito feliz em estar aqui, lhe parabenizar, né, por proporcionar esse espaço, você, toda a equipe do JMV, sempre de forma muito imparcial, sempre abrindo as portas aqui, sempre que a gente precisou ao longo desses anos todos, presta um serviço de informação de muita qualidade e com responsabilidade. E eu quero dizer a todos vocês que estão nos acompanhando, nós somos apaixonados por essa cidade, nós somos gente como a gente, somos pessoas como vocês são, conhecemos a realidade do dia a dia de cada um de vocês, vivemos o dia a dia como vocês vivem. Eu não tenho plano de saúde, eu sei perfeitamente como é a fila do SUS. Eu estudei em escola pública, nós somos nascidos e criados aqui nessa cidade de Timbó, nós conhecemos cada rua, cada bairro, cada cantinho, nós conhecemos a cidade de Timbó na palma da nossa mão e nós temos muita vontade de trabalhar por essa cidade. Nós temos boas propostas, nós temos bons projetos, mas acima de tudo, nós queremos e temos a vontade e a disposição de trabalhar, de promover uma mudança na nossa cidade, uma mudança para melhor, naturalmente, para dar uma nova oxigenada, para dar uma nova dinâmica de trabalho, para dar um novo fôlego, para que a gente possa sair da zona de conforto, para que a gente possa evoluir e dar um salto de desenvolvimento no nosso município, um novo salto, para que a gente possa resolver o que precisa ser resolvido e ter uma cidade ainda melhor. Agradecendo sim todos que passaram, mas chegou a nossa vez de fazer diferente. Gente como a gente, para fazer diferente, Douglas e Gilmara. Por isso eu peço o seu voto. No dia 6 de outubro, tenho a oportunidade de ter uma primeira vice-prefeita da história de Timbó, que é a Gilmara, e o Douglas com muita vontade de trabalhar. Douglas e Gilmara, para fazer diferente, gente como a gente, 44. Até lá e vamos em frente, porque essa cidade merece. Obrigado. Obrigado, candidato Douglas Marchetti. Agradecemos também à jornalista Lara Ferreira, também ao diretor técnico Vili Marklitsky. Lembramos que essa entrevista estará à disposição já em seguida no nosso canal do YouTube, para que você possa assistir on demand. Também estará sendo transmitida em tempo real no YouTube. Estará à disposição no nosso site do Jornal do Médio Vale, www.jornaldomediovale.com.br, e também nas nossas redes sociais. E estaremos reproduzindo de forma escrita alguns pontos dessa entrevista no Jornal do Médio Vale impresso e no nosso site também. Muito obrigado a todos e amanhã, lembramos, temos uma entrevista também com o candidato Guilherme Voit Júnior, o Tuti, que estará também nos prestando a mesma entrevista com a mesma pauta. Muito obrigado e até breve.